Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, eu vou ler do verso 1 ao verso 9. Atos 9, do 1 ao 9. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: enquanto isso, Saulo, que a gente conhece como Paulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, era o nome que era dado à igreja naquela época, ainda não eram chamados de cristãos, aqui eles falavam que pertenciam ao caminho ou à seita do Nazareno, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Verso 3: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas eles não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, estava cego. E os homens levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Eu vou parar por aqui. Diga comigo assim: glória a Deus pela palavra de Deus. Mais uma vez, fala: glória a Deus pela palavra de Deus. Esse texto, essa passagem aqui é conhecida como a conversão de Paulo. Saulo, não é que ele se tornou Paulo, não é que ele mudou o nome Paulo, é que Saulo é no aramaico antigo e Paulo é no grego. Então ele assinava das duas formas, a gente aprende, a gente chama ele de apóstolo Paulo, mais conhecido por nós. Aqui é a conversão de Paulo, no momento em que Jesus encontra com ele. Paulo não era um qualquer. Em Filipenses capítulo 3 ele faz uma definição sobre ele. Ele era um fariseu, membro do sinédrio, benjamita, hebreus, ele usa essa expressão lá em Filipenses, hebreus dos hebreus, zeloso pela lei, zeloso pelas diretrizes que existiam naquela época, membro do sinédrio, conservador ao extremo, naquilo que se baseava na lei mosaica, ao ponto de pedir às autoridades judaicas daquela época dos judeus cartas para que ele pudesse ir aos povoados perto de Jerusalém. Um deles era Damasco. Essa Damasco aqui era um povoado perto de Jerusalém, e prendessem cristãos, homens e mulheres que estavam servindo a Jesus, e os levasse para Jerusalém. Por quê? Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que quando teve a perseguição, os cristãos começaram a se espalhar. E Paulo falou, Saulo na época falou: olha, eu vou atrás desses cristãos, vou trazê-los aqui para eles serem julgados. E Saulo fazia isso porque ele acreditava que ele estava servindo a Deus fazendo isso. Ele acreditava que ele estava correto, a sua ideologia política era essa, a sua ideologia religiosa era essa. Ele tinha que perseguir quem era seguidor do caminho. E aí ele monta num cavalo, junto uma turma que topa fazer a mesma coisa que ele. Paulo sempre foi líder, e vai na direção de Damasco. E na direção de Damasco acontece algo, acontece um de repente de Deus. Como é bom e como maravilhoso é os de repentes de Deus. Quão maravilhosos são os momentos em que Deus escolhe para entrar na nossa vida e mudar a nossa vida radicalmente.
Aqui nós estamos falando do extremista religioso, extremamente intelectual, extremamente estudado, inteligente. Paulo se formou aos pés de Gamaliel. Era como se a gente falasse hoje, se formou em Harvard. Os estudiosos dizem que Paulo falava 5 línguas, extremamente preparado, intelectual. E Jesus pega ele e derruba ele literalmente do cavalo, nesses de repente de Deus. Pessoas que têm a sua vida mudada, transformadas, pessoas que estavam num destino de perdição, um destino de destruição, mesmo que eles não saibam, e de repente Jesus entra, de repente Jesus acontece, vai lá e muda a direção da vida deles. Isso aconteceu com Paulo. E eu queria estudar com você sobre essas mudanças que os de repente de Deus acontecem e fazem na nossa vida. A mudança radical que houve em Paulo e que pode acontecer e deve acontecer na sua vida, que deve acontecer nos teus propósitos, que deve acontecer naquilo que você tem pedido para Deus, que Deus te dê uma direção. Veja, é lógico que eu estou pegando esse exemplo extremado, mas você pode encaixar para tanta coisa na tua vida. Pessoas que estão vivendo um abismo que chama outro abismo, que chama outro abismo. Pessoas que têm uma vida de prostituição como Raabe teve, e a um inteiro encontro com 2 espias, teve sua vida totalmente transformada. E a Bíblia diz que Raabe deixa de ser uma prostituta cultural e se torna mãe de reis. A bisavó de Davi, está na genealogia de Jesus. E quantos outros personagens a gente encontra na Bíblia? Jacó, o enganador, Jacó, o fugitivo do seu irmão, Jacó que enganou os seus pais, usurpador era o seu nome. Tem um encontro no Val de Jaboque com Cristo Jesus, e a partir daquele momento deixa de ser Jacó e passa a se tornar Israel. Sabe, irmãos, a gente precisa desses poréns, esses entretantos, dessas todavias. A gente precisa dessa intervenção de Jesus para mudar a nossa direção. Vamos estudar um pouquinho então. A Bíblia diz então que Paulo, fariseu, tudo isso que eu falei, montado no cavalo, com as cartas, indo na direção de Damasco para perseguir aqueles que eram seguidores do caminho. De repente, uma luz brilha, uma luz estonteante, uma luz tremenda, poderosa, a luz de Jesus. O apóstolo João, no primeiro capítulo de João, descreve Jesus como a luz do mundo. A luz de Jesus brilha na vida de Paulo, a luz de Jesus encontra com Paulo e ele cai do cavalo. Sabe, irmãos, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós temos que tomar as decisões na nossa vida é quando tem luz. Se Jesus age na luz, se Jesus age através da luz, se Ele é a luz que Deus diz, haja luz e houve luz no mundo. Se é a luz de Jesus que colocou o fim no caos que havia no mundo e começa a gerar a criação de Deus, porque João também diz no primeiro capítulo de João que é através de Jesus que Deus cria todas as coisas. Por que você está querendo tomar decisão na sua vida enquanto tem trevas, quando você não está vendo as coisas, quando você não tem claridade ou clareza nas coisas? Não tome decisões, não ande na escuridão, ande na luz. Enquanto a luz brilha diante de você, é aonde você tem que ir, é a luz que dá a direção para você. Não é à toa que o salmista fala: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Enquanto você não tiver clareza das coisas, você não pode tomar decisão, você precisa agir na luz. A bispa gosta de pregar sobre as moedas, os denários, os talentos perdidos, da mulher que perdeu
os talentos, ela tinha 10, perdeu uma moedinha, ela juntou todo aquele dinheiro. É uma história que Jesus conta e ela perde. Então a Bíblia diz, Jesus conta essa história, que ela varre toda a casa atrás, ela limpa toda a casa para achar esse denário perdido, essa moedinha perdida. E uma das coisas que ela faz para achar esse denário perdido é acender a candeia, iluminar, trazer luz. O que encontrou com Paulo foi a luz. Paulo tinha toda a intelectualidade possível de um homem. Paulo era diferente de Pedro, diferente de Tiago, de João, que a Bíblia diz que eram iletrados, não eram tão estudados. Não, Paulo era estudado, era extremamente preparado, e mesmo assim encontrou com a luz de Jesus. Você pode ter a formação acadêmica que você tiver, você pode ser pós-graduado, com doutorado, com mestrado, com o que vier. Se você não tiver um encontro com Jesus, você vai estar na escuridão. Você está me entendendo, meu irmão? A luz brilha no caminho de Paulo, e Paulo cai do cavalo. O cavalo era a autoridade de Paulo, o cavalo era o carro de Paulo, o cavalo era a representação de quem ia chegar na cidade de Damasco, naquela vila de Damasco triunfante. O cavalo era aquilo que dava soberba. Paulo ia chegar cavalgando, pronto para prender outros, ele ia chegar todo austero. Paulo era soberbo. Paulo tinha aqui a autoridade do sinédrio na sua mão. Ele não estava chegando como um qualquer, ele ia chegar montado num cavalo. Ele ia chegar com os documentos, com os papéis, ele ia chegar provavelmente com espada armada, e de repente ele cai daquela soberba, ele cai daquele cavalo. Escuta o que eu vou te falar em nome de Jesus. Muitas das vezes, para nos colocar no caminho correto, nós precisamos cair do cavalo, porque o cavalo aqui representa essa soberba, e a soberba jamais vai mostrar o caminho correto para nós. Enquanto você estiver com o seu coração cheio de orgulho, enquanto você estiver com o coração cheio de soberba, você não vai para o caminho correto, porque Deus não trabalha com soberba, Deus não trabalha com orgulho. Ele despreza a soberba, Ele despreza o orgulho. Então Ele trabalha com a pessoa soberba, trazendo humilhação. Sim, você não está entendendo errado não. Com a pessoa orgulhosa, Deus trabalha trazendo humilhação, porque o soberba acha que não precisa de Deus, o orgulhoso acha que não precisa de Deus, e todos nós precisamos de Deus. Mas o humilhado, não é, irmãos? Não é, irmãos? Eu sempre falo aqui, o maior evangelista que existe é o problema. O maior evangelista que existe é o problema. Se eu perguntar aqui quem veio para a igreja aqui por causa de problema, metade ou mais da metade vai levantar a mão. Sabe qual é o maior professor de oração que existe? Problema, irmão. Eu posso dar o melhor curso para você sobre oração, mas o que vai fazer você orar é você passar por problemas, é você passar por dificuldade. Eu posso te ensinar todos os textos bíblicos sobre oração, mas o que vai fazer você fazer campanha de oração é problema. Problemas muitas vezes são bênçãos, porque nos levam aos pés de Cristo Jesus, porque nos levam na direção de Deus, porque nos levam a cair do cavalo. E na soberba Deus não fala com a gente. Quem está entendendo, diga amém. Quando está tudo certo eu tenho a minha teologia. Quando está tudo certo eu falo, olha, a minha teologia não encaixa nisso aí não, esse negócio de campanha, não sei da conta, eu não concordo com isso não. Mas quando eu estou com problema, eu faço campanha do que vier, meu irmão. Quando está tudo bem na minha vida, eu digo, olha, eu não concordo com a pregação desse pastor não sei não, hein, tem um trem errado aí. Mas quando eu estou com problema, eu falo, pastor, ora por mim, pelo amor de Deus. Paulo estava todo soberbão em cima do cavalo. Deus falou assim, vou derrubar esse cara do cavalo, porque
O destino de Paulo não era ser perseguidor, o destino de Paulo não era ser fariseu, hebreu dos hebreus, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, como ele se apresentou em Filipenses. Não, o destino de Paulo não era esse, ele achava que era, ele se formou para isso, ele pensava que era. O destino de Paulo era ser apóstolo da graça, apóstolo dos gentios, apóstolo da doutrinação da igreja. O destino de Paulo não era ser defensor da lei de Moisés, o destino de Paulo era ser defensor da graça de Deus. Mas a soberba não permitia, então Deus derruba ele do cavalo. Vocês estão entendendo, irmãos? Muitas das vezes Deus, para te colocar no destino correto da sua vida, vai te derrubar do cavalo. E quando Paulo cai no chão, aquela luz brilhando, ele escuta uma voz. Está vendo que muitas vezes a queda faz a gente ouvir a voz de Deus? A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, e essas vozes nos confundem. A gente escuta a voz da televisão, a gente escuta a voz do jornalista, a gente escuta a voz do pregador, a gente escuta a voz do amigo, do vizinho, do parente, do conhecido, do apaixonado, sei lá o que, e confunde a nossa cabeça. A gente precisa identificar a voz de Jesus. Paulo, caído no chão, ele escuta a voz de Jesus. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Escuta, deixa eu te dizer algo para você, meu irmão. Posso ir mais fundo? Você me permite? Você me permite ir mais fundo? Se você não aprender a identificar a voz de Jesus, você vai ouvir vozes que vai tirar você do caminho do seu destino. Se você não aprender a identificar a voz do Senhor, porque a Bíblia fala que Deus fala conosco no sussurro. Elias na caverna, a Bíblia diz que veio um terremoto, mas Deus não estava lá. Veio um vento forte, Deus não estava lá. Veio tempestade, Deus não estava lá. E quando vem um sussurro, ele escuta: o que fazes aqui, Elias? E sabe por que Deus fala através de sussurro? Porque Ele quer que você esteja perto dEle para você ouvir Ele falar. Para que o João escute eu falar, se eu falar no sussurro, ele vai ter que chegar perto de mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não, irmãos? Então Paulo no chão, ele escuta uma voz: Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Opa, peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Penso que Paulo pensou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Não, peraí, eu não estou perseguindo Jesus, eu estou indo atrás daquele povo de Pedro, eu estou indo atrás de Tiago, eu estou indo atrás de um menino chamado João, eu estou indo atrás de um cara chamado Filipe, e eu fiquei sabendo que em Damasco tem um cara chamado Ananias, que eu tenho que ir atrás dele. Eu não estou perseguindo Jesus. Mas tem um detalhe aí nesse texto que a gente tem que perceber. Escuta que eu vou te falar em nome de Jesus. Quando perseguem os discípulos de Jesus, Jesus torna isso pessoal. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Quando se persegue discípulo de Jesus, Jesus torna isso algo pessoal. Você não está me perseguindo fisicamente, até porque você não dá conta, mas quando você foi atrás de Ananias e da turma que está lá em Damasco, você está me perseguindo diretamente. Eu torno isso pessoal. Você está me entendendo, Paulo? É por isso que quando Jesus, e João fala isso com muita beleza, quando Jesus está com seus discípulos em Getsemane, que chega a tumba de soldado para prendê-los, a Bíblia diz em João que Jesus pula na frente dos discípulos e diz: quem vocês vieram prender? Eles falam: Jesus. E ele diz: eu sou. E todos caem no chão. Depois ele repete:
e aí ele deixa prendê-lo. Por quê? Porque Jesus pulou literalmente na frente dos seus discípulos. Então, meu irmão, vou te dar duas palavras de Deus sobre esse versículo aqui que eu li. A primeira palavra de Deus é: saiba que se você for um verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que vier contra você, que te perseguir, não estará indo apenas contra você, não estará indo perseguir você, e sim Cristo Jesus que está em você. Vocês estão entendendo? Não é à toa que a Bíblia ensina que a Deus pertence a vingança. É muito claro, você não precisa se preocupar com vingança, você não precisa se preocupar com retribuição. Se você é um discípulo de Jesus, é pessoal. Mas vou te dar uma segunda palavra sobre esse versículo. Está preparado? Posso ir? Cuidado com as pessoas que muitas vezes você quer perseguir. Cuidado com as pessoas que às vezes você quer falar mal delas. Cuidado com as pessoas que muitas vezes você quer bater de frente, porque ela pode ser um discípulo de Jesus, e se ela for um discípulo de Jesus, é pessoal. Engraçado, na outra todo mundo falou glória a Deus, aleluia, tomou posse. Paulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Veja que a queda, veja que a luz, e veja que a voz traz uma revelação a Paulo. A queda, a luz e a voz traz uma revelação. Não era qualquer um, não era algo místico, não era um anjo, não era um pastor, não era um sacerdote, era o Senhor. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E aí Jesus fala para ele: agora levanta, vão te levar. Veja no texto, você vai ver. Vão te levar para a cidade, vão te conduzir para a cidade, e vão te levar para uma casa. Na NVI fala que é a casa de Judas. E lá vão te dizer o que você vai fazer. E a Bíblia diz que Paulo fica cego. Dá um baita de um estudo falar sobre a visão natural de Paulo. Tem muitos textos falando o quanto isso era trabalhoso para Paulo, e talvez tenha começado aqui, quando ele simplesmente ficou cego, não enxergava nada. E conduziram ele para a casa desse tal de Judas, e a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, esperando ouvir. E quando Deus se revela para Ananias, mandando Ananias ir lá na casa de Judas curar Paulo, diz que Paulo estava orando. A gente precisa aprender com Paulo. Enquanto Paulo não estava vendo nada, quando Paulo não estava ouvindo nada, ele continuou buscando, ele simplesmente estava esperando em Deus, ele simplesmente estava orando para saber qual é a direção. Irmãos, quando nós não estamos vendo nada, quando nós não estamos ouvindo nada, a gente tem que esperar. Não é agir, é esperar. Porque através da, entre aspas, cegueira, Deus está tratando o seu coração. Porque através da espera, Deus está tratando o seu coração. Porque através do silêncio, Deus está tratando o seu coração. Deus trata o nosso coração com o silêncio dele. Deixa eu tratar esse ansioso aí. Deixa eu tratar esse ansioso. Deus, fala comigo. Deus, o Senhor não fala comigo. Irmãos, Deus não é assim, tá? Mas eu imagino Deus falando assim: me obriga. Eu quero ouvir a sua voz, Deus. Deixa eu tratar esse ansioso. Vou ficar quieto aqui.
Mas qual é a atitude correta de quem quer estar no caminho certo? Qual é a atitude correta de quem precisa mudar a sua direção? Enquanto ele não está vendo nada, quando ele não está ouvindo nada, é fazer o que Paulo estava fazendo: orar, meditar em Deus, esperar em Deus. Bom, em outra parte da cidade acontece uma outra mudança de rumo. Deus aparece para um homem chamado Ananias, discípulo de Jesus. A Bíblia não fala nada antes sobre esse personagem, nem depois. Tem algumas coisas da tradição cristã, mas nada muito certeiro. Mas provavelmente era uma figura importante da igreja cristã naquela vila Damasco. E a Bíblia diz que Deus aparece para Ananias e diz a Ananias: Ananias, eu tenho uma missão para você. Sabe, irmãos, homens e mulheres de Deus esperam receber uma missão de Deus a vida inteira. Oram, clamam, buscam a Deus para ouvir de Deus: faça isso, faça aquilo, tome esse rumo, tome essa direção, pregue às nações, pregue na igreja. Homens e mulheres de Deus ao redor desse planeta Terra, e desde aquela época até hoje, esperam ter uma missão de Deus, e alguns esperam anos, alguns esperam décadas para receber uma missão de Deus. Eu fico imaginando Deus aparecendo para Ananias, e Ananias pensando: agora chegou a minha vez. Vou ser o Billy Graham da minha época agora, né, daquela época. Agora chegou a minha vez. E Deus fala para ele: Ananias, vá na casa que fica na rua direita, lá está Saulo. Em uma visão, ele viu uma visão. Olha só como é importante no silêncio buscar a Deus. Ele viu que alguém iria lá curá-lo. Eu estou te enviando, Ananias. Vai lá, impõe a mão nele e ora sobre ele para que ele seja curado e que ele receba o Espírito Santo. Ananias fala para Deus: o senhor está falando sério? O senhor tem certeza? Estou contando na versão Fábio Souza da Bíblia, mas pode ver no texto que é mais ou menos isso. O senhor está falando sério? Saulo? O senhor está sabendo que Saulo está vindo aqui para me prender? Ô Deus, o senhor está sabendo que Saulo está vindo aqui me pegar? O senhor está sabendo que Saulo tem as cartas na mão do STF lá daquela época, me botar na cadeia? O senhor está sabendo disso? O senhor tem certeza? Eu tenho uma missão para ele, Ananias. E a sua missão, Ananias, a missão de Paulo é pregar aos gentios, a missão de Paulo é levar o evangelho para as nações, mas a sua é ir lá agora, colocar a mão de cura naquele que queria colocar a mão em você para te levar preso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, olha o rumo da vida de Ananias, olha como mudou a vida de Ananias. Ananias talvez estava esperando uma missão extraordinária, e aí ele estava provavelmente escondendo de Paulo, porque ele ficou sabendo que Saulo estava indo lá pegar ele, e Deus fala assim: olha, aquele que ia botar a mão sobre você para te levar para a cadeia, eu estou te enviando para você colocar a mão sobre ele, para que ele seja curado e receba o Espírito Santo. Olha a direção, olha o rumo que se tomou. E Ananias obedece, sem entender. Irmãos, o medo não saiu do coração de Ananias, não. O temor de ser preso não saiu do coração de Ananias, não. Ananias foi obedecendo mesmo com medo, mesmo preocupado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A palavra de Deus para você é: obedeça a Deus mesmo preocupado, obedeça a Deus mesmo com medo, obedeça a Deus mesmo que você não se sinta preparado, capacitado. Simplesmente obedeça a Deus. E tem coisas que Deus não vai falar com você, porque Ele já falou. Se Deus já mandou você perdoar, obedeça.
Deus já mandou você honrar seus pais, obedeça. Deus já mandou você, vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Deus já mandou você pregar o evangelho a toda criatura, simplesmente obedeça. Eu estou esperando Deus me enviar o ID. Ele já falou. Eu estou esperando Deus falar comigo que eu tenho que perdoar minha irmã. Ele já falou, obedeça. Ananias obedece. Então Ananias vai na casa que fica na rua direita, vai na casa de Judas, chega lá, e acontece algo tremendo. Já estou terminando. Há uma cura, há um milagre extraordinário, acontece ali. Sabe, irmãos, eu já vi coxos, eu já vi paralítico levantar da cadeira de roda e andar na minha frente. Então quando alguém fala que Jesus não cura hoje, eu falo para ele, é mentira, porque eu já vi cego voltar a enxergar na minha frente. Eu, Fábio, eu já vi, ninguém me tira isso, eu já vi. Eu já vi curas milagrosas acontecerem, eu já vi coisas extraordinárias acontecerem que só o sobrenatural para explicar, ninguém me tira isso, eu já vi. Mas os maiores milagres que eu já vi, que ganham de qualquer cura física, é a transformação de vidas. É gente que não valia absolutamente nada se tornar um grande homem ou uma grande mulher de Deus. É gente que era destinado ao inferno, e quando eu falo inferno, não só aquele que vem depois da morte, mas a vida ser o inferno, ser encontrado pela graça e ter uma transformação tão radical, que se torna pai de filhos, que se torna pastor, que se torna um bom marido. É pessoas que não valiam nada se tornando bons cristãos. Acontece um milagre extraordinário. Ananias entra na casa e diz: irmão Paulo, irmão Saulo, irmão, você veio me matar, mas você é meu irmão. Você veio destruir a minha vida, mas você é meu irmão, porque a graça de Cristo Jesus pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, joga no passado, e aquele passado que pode ser esquecido, Deus esquece dos erros, Deus esquece os nossos pecados. A graça encontra ali Ananias, que pode, pela cura que há no coração dele, dizer àquele que veio matá-lo, dizer a ele: meu irmão. E Paulo, que estava ali para persegui-lo, para destruí-lo, pôde receber dele a oração. E Ananias vai lá e ora, e a Bíblia diz que as escamas caem dos olhos de Saulo, e ele começa a enxergar. Quando a gente obedece a Deus, as escamas caem dos nossos olhos e a gente começa a enxergar. A obediência leva as escamas caírem dos nossos olhos e a gente começa a enxergar. A obediência de Ananias levou Saulo a enxergar. A obediência de Ananias levou Saulo a se tornar o apóstolo que doutrinou a igreja cristã. E ele recebe o Espírito Santo, e ele é batizado nas águas, e o resto da história você conhece. Tudo porque uma luz brilhou no caminho. Tudo porque ele caiu do cavalo. Tudo porque ao cair do cavalo, ao a luz brilhar, ele ouviu a doce, misericordiosa, majestosa, gloriosa, poderosa, justa voz de Jesus. Mudou a direção da vida dele. Deus tem falado muito comigo sobre propósitos, muito mesmo. Onde eu vou, eu tenho orado sobre propósito. Porque escuta, meu irmão, você só vai ser feliz na vida se você estiver no propósito de Deus para a sua vida.
Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter a empresa que for, você pode ter o nome estampado no prédio que for, você pode ter as causas judiciais que for, você pode ter o cargo que for, você pode ter o carro do ano que for. Se você estiver fora do propósito de Deus, você vai ser um homem infeliz. Você pode casar com a pessoa que você deseja, você pode ter quantos filhos você quiser, você pode ter o corpo bonito que for, você pode ter os cursos que forem. Se você estiver fora do propósito de Deus, você vai ser uma pessoa infeliz, porque apenas o ser completo te faz completo. Apenas o ser completo consegue completar o coração incompleto. O propósito para a vida de Deus para Paulo não era ser fariseu, hebreu dos hebreus, não era entrar orgulhoso montado. Ele entra em Damasco montado num cavalo e sai de Damasco escondido num cesto. Uau! Deus mudou o destino dele. Não é à toa que em Filipenses, quando ele fala isso, hebreu dos hebreus, circuncidado no 8º dia, faz esse currículo dele, ele fala: aquilo que eu achava que para mim era lucro, considerei perda por amor a Cristo Jesus. Deus quer colocar você no destino correto. Deus quer colocar você no propósito dele correto. Permita que ele trabalhe com você, trabalhe no seu coração, trabalhe na sua alma, trabalhe no seu espírito. Muitas das vezes você vai ter que cair do cavalo, é verdade. Muitas das vezes você vai ter que esperar a luz brilhar. Permita que Deus envie Ananias na sua vida. Imagina se Saulo tivesse falado assim: tira esse cara daqui, eu estou esperando Deus falar comigo. Permita que Deus use Ananias na sua vida. Vocês estão me ouvindo? Deus está falando com alguém aqui agora. Permita que Deus use Ananias na sua vida. Irmão, Deus quer colocar você no rumo certo, no destino certo. Permita. Sobre 1 minuto e eu termino. Tem uma história popular muito interessante, que eu acho que encaixa perfeitamente em muitas das nossas pregações. Um crente estava na sua casa quando ouviu no jornal que ia ter uma inundação, e ele disse: o Senhor vai me livrar. Veio a chuva, veio a inundação, ele sobe no telhado e diz: o Senhor vai me livrar. Quando ele está dizendo, passa o vizinho dele numa canoa: entra, vizinho. Não, o Senhor vai me livrar. Ele vai embora. De repente vem um policial no jet ski: entra aí. Não, o Senhor vai me livrar. Por fim, vê os bombeiros no helicóptero. Irmãos, aqueles helicópteros bonitos. Solta a escada. Sobe! Não! O Senhor vai me livrar. A inundação sobe, ele morre afogado. Chega no céu, crente. Deus! Meu Deus! Por que o Senhor não me livrou? Eu creio que o Senhor ia me livrar. Deus falou: meu filho, eu mandei até helicóptero para você, meu filho. Até helicóptero. Eu mandei jet ski, mandei canoa, mandei o anúncio da televisão, até helicóptero. Permita que Ananias ore, vá na tua casa, te ajude, converse com você, porque o Ananias pode ser o irmão da canoa, pode ser o irmão do jet ski, pode ser até o helicóptero de Deus, querendo orar para que os seus olhos se abram. Amém?